Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Como é precioso sentirmos a presença de Deus, como é precioso, que momento precioso. Aleluias. Você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21. São Mateus 18, a partir do versículo 21. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então, Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Guarde essa quantia, 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, ou servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, prostrando-se a seus pés, fez a mesma coisa que ele, rogava-lhe dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que se pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Graças a Deus. Podei-vos assentar. Em nome do Senhor Jesus, podei-vos assentar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.
O tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nesta noite, antes de participarmos da Santa Ceia, o tema é perdoar como fomos perdoados. Perdoar como fomos perdoados. Tem um outro texto que eu quero ler com os irmãos, mesmo assentados. Perdoar como fomos perdoados. O segundo texto que eu quero ler com os irmãos, depois vamos voltar para Mateus, é Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 3 ao versículo 5. Evangelho de São Lucas 17, verso 3 ao 5, diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia, uma coisa que eu acho que nem acontece, de uma pessoa pecar contra uma pessoa 7 vezes no mesmo dia. Nem sei se já aconteceu isso, mas olha o que a Bíblia está nos ensinando. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, naquele dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, aí ele diz: perdoa-lhe. Disseram aí, isso aqui que, porque irmãos, tem um escritor que diz que é muito fácil falar de perdão até que você tenha que perdoar. É muito fácil falar de perdão até que você tenha que perdoar. Tem um outro escritor que diz que errar é humano, mas perdoar é divino. Então não é uma questão tão fácil assim, a questão de perdoar. Mas ao mesmo tempo, perdoar é uma questão de sobrevivência. Precisamos perdoar, precisamos zerar a conta para viver, para prosseguir com a nossa vida, para fazer uma higiene mental. Mas não é algo tão fácil. Aí, quando Jesus diz, então se alguém vier contra você e errar contra você, e 7 vezes pecar contra você, e 7 vezes dizer no mesmo dia, eu me arrependo, perdoa-lhe. Aí nós vemos que não é uma situação tão fácil, porque olha a resposta dos discípulos, daquelas pessoas que estavam ali com ele. Disseram então os apóstolos ao Senhor, disseram o quê? Acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé, porque não é uma situação tão fácil. Perdoar não é uma situação tão fácil, mas é necessário. Eu até preguei, não lembro em qual culto que eu preguei, sobre devemos calcular o preço de seguir a Jesus. E esse é um dos preços, porque perdoar não é tão fácil assim. Liberar perdão não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Então aqui eles falam sobre isso. Acrescenta-nos a fé. Me acrescente fé. Porque eu preciso liberar perdão. Aí me faz lembrar de um testemunho de um pastor que, um atendimento em gabinete, ele não falou o nome da pessoa, logicamente, e aquela mulher relatava a ele que ela foi abusada pelo esposo, ela foi traída pelo esposo, de forma que abriu assim muitas feridas no coração daquela mulher. Então ela dizia para aquele pastor que a oração dela diante de Deus era esta oração: Senhor, me ajude a perdoar o meu esposo,
Porque eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Porque não é tão fácil. Tanto é que os discípulos disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Então esse é o assunto que Deus quer nos ensinar nesta noite. Perdoar como fomos perdoados. E a pergunta do apóstolo Pedro aqui que nós lemos é interessante, porque ele fala assim, se a pessoa pecar 7 vezes contra mim, e eu perdoá-la, ele só se esqueceu de uma coisa, ele só está pensando que alguém vai pecar contra ele, que alguém vai magoá-lo, mas ele se esquece que ele também, que a gente também, a gente erra, a gente magoa as pessoas. Tem pessoas magoadas com você e comigo que a gente nem sabe. Sabia disso? Às vezes uma palavra que nós damos, às vezes uma atitude que nós tomamos, que no nosso ver não tem nada a ver, no nosso pensamento não tem nada a ver, mas aí para aquela pessoa às vezes magoou aquela pessoa, feriu aquela pessoa. Então tem pessoas magoadas com você e comigo que a gente nem sabe disso, que estamos sabendo e nem vamos ficar sabendo. Então quando Pedro fala assim, até 7 vezes se pecar contra mim, mas e quando ele erra com aquela pessoa também? E quando erramos também? Então esse é o assunto que Deus quer nos ensinar nesses minutos que nós temos antes de participarmos da Santa Ceia. Amém, irmãos? Esse é o assunto que Deus quer falar conosco. Por mais alto que seja o preço de perdoar, preste atenção, por mais alto que seja o preço de perdoar, existe somente um consolo: o preço de não perdoar é muito mais alto. Vamos aprender isso daqui. O preço de não perdoar é muito mais alto. E foi o Senhor Jesus quem diz que devemos perdoar. Por isso, calcule o preço de servir a Jesus. Eu passo não a fazer somente aquilo que eu quero. Quando eu sirvo a Jesus, eu preciso fazer aquilo que Ele me orienta a fazer. Aí, por mais difícil que seja, nós precisamos liberar o perdão. Até na oração que Jesus nos ensinou: perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Aí, se eu não perdoo, eu também não recebo perdão. Olha como o assunto é importante. Porque ser cristão hoje em dia virou meio que moda. Todo mundo é crente, todo mundo é cristão, todo mundo é servo de Deus. Eu às vezes convivo com muitas pessoas que falam de Deus, misericórdia, usa até o linguajar do povo de Deus: misericórdia, dá repreendida em nome de Jesus, que Deus põe as mãos. Usa até o linguajar do povo de Deus, mas não tem aliança com Deus, não tem compromisso com Deus, não servem a Deus, não obedecem a Deus. Porque hoje em dia, isso daí é um perigo muito grande, porque hoje em dia tem pessoas que você olhando, você pensa que é um crente, você pensa que é um servo de Deus, você pensa que é uma serva de Deus, mas não é. Então precisamos calcular o preço de servir a Jesus e obedecer a sua palavra. Então, por mais alto que seja o preço de perdoar, existe somente um consolo: o preço de não perdoar é muito maior. É muito maior. Em algum momento, todos nós precisamos tomar a decisão de prosseguir com a nossa vida. Em algum momento, todos nós precisamos tomar a decisão de prosseguir com a nossa vida. Mas para isso, preste atenção, para isso, nós devemos perdoar aqueles que nos magoaram. Para prosseguir com a vida,
Precisamos perdoar aqueles que nos magoaram. Ah, mas eu não consigo. Então faça a oração que aquela irmã fez. Disse o pastor que fazia aquela oração: Senhor, me ensine a perdoar o meu esposo, porque eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. Perdoar, irmãos, não é uma escolha que Jesus está nos dando. Olha, Júnior, se você quiser perdoar, você perdoa. Se não quiser, não perdoa. Não é uma escolha. Ele está nos mostrando uma direção. Perdoar é preciso, mas não é tão fácil. É ou não é, irmãos? Não é tão fácil. Não é tão fácil. Então, para prosseguirmos com a nossa vida, precisamos perdoar aqueles que nos magoaram. Não por eles, mas por nós mesmos. Porque talvez a pessoa, um exemplo, que eu não perdoei, talvez a pessoa que você não perdoou, irmãos, não está nem sabendo disso. Está vivendo a vida dele, está vivendo a vida dela. Aí aquela pessoa que não perdoou é que fica 24 horas com aquela pessoa na sua mente, criando raiz de amargura, criando raiva, rancor. Então, irmãos, precisamos perdoar aqueles que nos magoaram, não por eles, mas por nós mesmos, para podermos prosseguir com a nossa vida. Prosseguir com a nossa vida. Quantas pessoas têm carregado um peso morto, modo de se dizer, na sua vida, por causa de uma pessoa que a magoou ou o magoou, ele não perdoa, não libera perdão, e aquilo ali aprisiona aquela pessoa. Então eu preciso perdoar, em primeiro lugar, porque Jesus me mandou perdoar, em segundo lugar, por causa de mim mesmo. Eu preciso liberar perdão. Se eu não estou conseguindo, faço igual os discípulos: Senhor, acrescenta a fé em mim, para que eu possa obedecer a tua palavra e perdoar, e seguir com a minha vida. Não perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra. Não perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra. É a pessoa que está morrendo aos poucos. É a pessoa que vai definhando aos poucos. Por isso Jesus nos instrui a liberar perdão, a perdoar. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, verso 13. Olha o que a Bíblia nos ensina. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. E aqui, irmãos, não entra o que o Júnior pensa, não entra o que você pensa. Se nós somos servos de Deus, se nós somos filhos de Deus, nós seguimos a palavra de Deus, o que nós pensamos precisa estar abaixo daquilo que é a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Suportando-vos uns aos outros. É fácil? Não, porque somos seres humanos. E aqui, em cada ser humano, existe a carne e o espírito. A nossa carne não quer que a gente suporte o outro. A nossa carne não quer que a gente suporte as situações erradas que o outro faz. Mas a Bíblia nos ensina suportando-vos uns aos outros. Aí eu vou alimentar quem? A minha carne ou meu espírito? A Bíblia nos ensina: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Aleluia! Ande em espírito, pense nas coisas de Deus, deixe Jesus governar a sua vida, deixe o Espírito Santo governar a sua vida, e você não vai cumprir, e eu não vou cumprir os desejos da carne, porque a Bíblia está ensinando: suportando-vos uns aos outros,
Aí, irmãos, o ser humano, todos os seres humanos, têm andado num nível de estresse muito alto. É um nível de... É uma competitividade no serviço, na escola, no bairro que moramos, dentro da família. É só competição, é um querendo ser melhor que o outro, ser mais que o outro. E isso vai estressando a gente. Isso vai estressando a gente. É uma competição entre famílias. As pessoas querem ser iguais aos outros. Isso vai estressando a gente. Então o ser humano tem andado num nível de estresse muito alto. Aí ninguém quer suportar ninguém. Mas aí o perigo é que quando eu não suporto, eu estou indo contra a palavra de Deus. E se eu estou indo contra a palavra de Deus, eu estou chocando-me com a palavra de Deus, consequentemente eu estou vivendo em pecado. Então a Bíblia ensina: suportando-vos uns aos outros. Amém, irmãos? Suportando-vos uns aos outros. Mas eu não estou aguentando suportar mais. Faça igual os discípulos. Senhor, aumente a minha fé. Mas suporta, mas obedeça a palavra. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Isso aqui é algo divino, irmãos. Ninguém fala assim: eu tenho uma facilidade para perdoar. Perdoar para mim é tão normal. É mentira, porque o perdão é algo divino. Perdão é algo de Deus. Perdão é algo que Deus entra na nossa vida e nos leva e nos convence. O Espírito Santo vem e nos convence a perdoar. É algo divino. Não tem ninguém que pode dizer assim: para mim é fácil perdoar. Não. Porque isso daí, irmãos, isso daí vai contra a nossa natureza da carne. Perdoar, liberar perdão. Então, perdoando-vos uns aos outros. Aí aqui vem, se alguém tiver queixa contra o outro, é por isso que quando Pedro fala assim: e se alguém pecar contra mim 7 vezes, mas será que ele não peca com o outro também? Então, se alguém tiver queixa contra o outro, quer dizer uma coisa: tem pessoas que têm queixa de você, tem pessoas que têm queixa de mim, que a gente nem sabe às vezes, por alguma palavra, alguma atitude, algum gesto que você fez ou que eu fiz, que feriu aquela pessoa, que machucou aquela pessoa. Então ela tem queixa de mim também. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim como Cristo te perdoou, assim como Cristo me perdoou. E você merecia? E eu merecia? Mas assim como... irmão, não somos juízes, meu irmão. Juiz é o nosso Deus. Servimos ao Deus que é o juiz de toda a terra. Eu preciso obedecê-lo, por mais que isso me custe. É por isso que precisamos avaliar o preço de servir a Jesus. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, irmãos, nunca teremos justificativas para não perdoar. Nunca teremos justificativas para não perdoar. Pois devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Quando eu penso que Deus em Cristo me perdoou, eu não tenho justificativa para não liberar o perdão, mesmo que isso me custe, mesmo que isto mexa com o meu eu, porque é sempre o eu que se exalta. Pode observar, eu não aceito isso, eu não concordo com isso,
Eu não preciso de... É sempre o eu que se exalte. Quero dizer uma coisa, a Bíblia nos ensina: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus precisa viver em mim. Jesus precisa viver na sua vida. Jesus precisa viver em nós. Porque quando Ele vive em nós, nós liberamos perdão. Aleluias! Oh, aleluias! Não é algo que o Júnior quer fazer, não é algo que está no coração, não é algo que está na natureza do Júnior fazer, mas quando Cristo vive em mim, eu consigo liberar perdão. Quando Cristo vive em você, você consegue liberar perdão, porque perdão é algo divino. Aleluias! Oh, aleluias! Mateus 18, verso 23. Mateus 18, 23. Aleluias. Preste atenção. 23 ao 27. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, que estava roubando do rei. Aquele estava roubando do rei, não merecia nada, a não ser cadeia, prisão. Estava roubando do rei. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então preste atenção. Considere o perdão que você recebeu de Deus. Amém, irmãos? Considere o perdão que você recebeu de Deus. Eu preciso considerar o perdão que eu recebi de Deus. Ele não tinha como pagar aquela dívida. Era uma dívida impagável. E Jesus, e ali o rei, o perdoou. Zerou a conta dele. Então considere o perdão que você recebeu de Deus. O segundo texto que eu quero ler com os irmãos é aí também Mateus 18, verso 28 em diante. Diz assim: aí, o perdão que ele recebeu. Amém, irmãos? Considere o perdão que você recebeu. Eu preciso considerar o perdão que eu recebi. Aí, no verso 28 diz: saindo, porém, aquele servo perdoado, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai celestial, se do coração não perdoardes
cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, em primeiro lugar, considere o perdão que você recebeu. Em segundo lugar, considere o perdão que devemos dar aos nossos irmãos. Considere o perdão que devemos dar aos nossos irmãos. Porque se eu fui perdoado, eu preciso também liberar perdão. Amém, irmãos? Eu preciso liberar perdão. Mateus 18, verso 21. Aqui Pedro, ele faz uma pergunta para o Senhor Jesus. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Então preste atenção. Pedro faz uma pergunta a Jesus e ele já tinha uma resposta pronta. Ele faz uma pergunta para Jesus, mas Pedro já tinha uma resposta pronta. Aí antes que Jesus responda, Pedro, ele tinha uma sugestão pronta e pergunta: até 7 vezes? Até 7? Agora, por que Pedro falou isso? Por que é que Pedro, ele falou isso? Até 7 vezes. Pedro aqui, ele estava querendo ser até uma pessoa generosa. Pedro estava tentando ser uma pessoa generosa. Eu te explico por quê. Porque os rabinos haviam chegado à conclusão de que uma pessoa devia ser perdoada 3 vezes por um pecado. Então os rabinos, Pedro foi até generoso, porque os rabinos haviam chegado a uma conclusão que as pessoas deveriam ser perdoadas até 3 vezes. Então Pedro acrescentou mais 4 vezes ainda, tentou ser generoso, porque os rabinos haviam chegado à conclusão de que uma pessoa devia perdoar 3 vezes por um pecado reincidente, mas não uma 4ª vez. Então os rabinos ensinavam que deveria se perdoar no máximo 3 vezes. Um pecado reincidente, no máximo 3 vezes. Assim sendo, a oferta de Pedro de perdoar até 7 vezes era generosa, mas Pedro estava olhando pela ótica humana. E vamos entender aqui que não era nada disso que Jesus estava querendo ensinar sobre o perdão. Não era nada disso. Vamos aprender aqui. Versículo 22, aí de Mateus 18 mesmo, verso 22, aí Jesus, ele responde ao apóstolo Pedro, que não era 7 vezes, ele responde ao apóstolo Pedro. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aí tem um significado isso daqui. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E tem um significado. Jesus, ele responde a Pedro. Jesus estava dizendo a Pedro: Pedro, você entendeu tudo errado. Você não deve contar quantas vezes perdoa alguém. Você não deve contar quantas vezes perdoa alguém, porque o que Jesus estava querendo ensinar é que o perdão, ele é ilimitado.
O perdão é ilimitado. Não era para Pedro ficar contando, errou contra mim uma vez, 2 vezes, 490 vezes. Não. Jesus está nos ensinando, irmãos, que o perdão, ele é ilimitado. Amém, irmãos? O perdão, ele é ilimitado. Aí agora é o seguinte, o conceito de perdão ilimitado é de difícil compreensão para nós. Não é possível que eu vou ter que perdoar aquela pessoa de novo. Não é possível que eu tenha que perdoar aquela pessoa de novo. Aquela pessoa que me feriu, aquela pessoa que me magoou, aquela pessoa que me machucou. Eu tenho que perdoá-la novamente? Segundo a Bíblia, tem. Porque a Bíblia nos ensina, Jesus aqui está nos ensinando que o perdão, ele é ilimitado. Amém, irmãos? Quantas vezes a pessoa precisar que eu a perdoe, ou eu precisar que alguém me perdoe, o perdão, ele é ilimitado. Mas agora é uma situação difícil demais de digerir, de lidar com essa situação. Aí, o que Jesus faz? Sabendo que é uma situação que, para o homem natural compreender, é algo impossível. Aí, de modo que, nos versículos 23 ao 25, Jesus conta uma história para nos ajudar a compreender a questão do perdão ilimitado. Ele nos conta uma história para nos ajudar a entender que precisamos perdoar. Verso 23 ao 25, já lemos, mas vamos ler novamente. Aqui Jesus nos traz uma história para nos ensinar, para que o Júnior entenda que ele precisa perdoar, que ele precisa liberar perdão, para que você entenda que você precisa perdoar, que você precisa liberar perdão. Aí ele diz: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Grave essa quantia, 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a mulher e seus filhos fossem tudo vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, olha só, preste atenção. Para termos uma ideia, um talento era uma soma expressiva. E aquele homem devia quantos talentos? 10.000 talentos. Ele devia 10.000 talentos. Mas para termos uma ideia, um talento era uma soma expressiva naquele tempo. Por exemplo, um homem do povo precisaria trabalhar 20 anos para receber um talento. Então preste atenção, olha o tamanho da dívida que aquele homem tinha. Um homem comum precisaria trabalhar 20 anos para receber um talento. Ou seja, era uma dívida impossível de pagar. Era uma dívida impossível de pagar. E você e eu também tínhamos uma dívida impossível de pagar. Aleluia. Então Jesus conta essa história para que o Júnior compreenda que ele precisa liberar perdão, porque ele também foi perdoado de uma dívida que era impossível ele pagar. Era impossível ele pagar, era impossível nós pagarmos. Então essa dívida que este homem tinha, era uma dívida impossível de se pagar. Aí lá em Colossenses,
capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Colossenses 2, verso 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: porque você tinha uma dívida que você não tinha como pagar. Eu tinha uma dívida que eu não tinha como pagar. Era igual este homem aqui, devia 10.000 talentos. Um trabalhador comum trabalhava 20 anos para receber 1 talento. Então ele não ia ter nunca como pagar aquela dívida. Assim como eu e você também tínhamos uma dívida. Mas a Bíblia diz: havendo, aleluias, alguém pagou a sua dívida. Alguém pagou a sua dívida. Alguém pagou a sua dívida. Alguém pagou a minha dívida, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, aleluias, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, aleluias, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então Jesus riscou a cédula que era contra você, que te condenava, que me condenava, aleluias. Ele pegou essa cédula, ele cravou na cruz, aleluias. Alguém pagou o preço por você, alguém pagou o preço por mim, alguém pagou o preço por nós, aleluias. Alguém pagou o preço por nós, oh aleluias. Teve alguém que pagou o preço por nós. Então, irmãos, eu também não tinha como pagar essa dívida, você não tinha como pagar essa dívida. Então assim como nós também, aleluias, assim como nós também não tínhamos, tínhamos uma dívida que não poderíamos pagar, mas Jesus, Ele pagou por nós. Jesus, Ele nos perdoou. Jesus me perdoou. Então é por isso que Jesus vem contando essa história, esta parábola, para que possamos entender que é preciso liberar perdão, porque também fomos perdoados de uma dívida que não tínhamos como pagar. Oh, aleluias, oh, aleluias, aleluias. Aí, Evangelho de Mateus 18, verso 26, Mateus 18, 26, diz assim: então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. No momento em que aquele servo, sua família e tudo quanto tinha seria vendido, ele faz o que qualquer um de nós teria feito. Ele coloca-se de joelhos e suplica: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Aleluias. Aí aquele senhor olha para aquele homem que o devia 10.000 talentos, que ele trabalharia a vida toda e não conseguiria pagar. Ele poderia trabalhar a vida toda sem gastar um tostão, que ele não conseguiria pagar. Aí ele clamou pela misericórdia daquele rei, ele clamou pela misericórdia daquele homem, assim como qualquer um de nós faríamos. Aí ele diz: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não tinha como pagar, não é verdade? Assim como a dívida, a cédula que era contra mim nas suas ordenanças, que era contra você, você não tinha como pagar, eu não tinha como pagar. Mas aí, irmãos, quando entregamos a vida para Jesus, na mesma hora Ele zerou tudo. Aleluia. Na mesma hora: mas eu tinha uma dívida que eu não podia pagar, cadê essa dívida? Ele levou sobre si. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele levou sobre si, aleluias. Jesus levou sobre si. A dívida foi colocada na conta de Jesus. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço.
Aleluias! Oh, aleluias! Ser paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não tinha como pagar. Ele não tinha. Mas aquele rei foi generoso para com ele. Aquele rei foi misericordioso para com ele. Assim como Jesus foi misericordioso com Júnior, assim como Jesus foi misericordioso com você. Aí ele suplicou. Aí no verso 27, aí aqui então ele diz assim, então, verso 27, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, aleluias. Jesus Cristo um dia te soltou, te libertou. Jesus um dia me libertou, aleluias, porque para isto o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O Filho do Homem se manifestou para soltar as amarras, para soltar as trancas, para abrir as cadeias, para pôr em liberdade o cativo, aleluias, aleluias. Um dia também Jesus te saltou, te livrou, te libertou, assim como a mim também, oh, aleluias. Então o servo daquele Senhor, movido de íntima compaixão, soltou aquele homem, aleluias. Teve um episódio que tinha um homem possesso de demônios aprisionados, e ninguém pôde expulsar aqueles demônios. Aí Jesus chega ali e liberta aquele homem, e soltou aquele homem, e deu liberdade àquele homem, aleluias, oh, aleluias. E soltou e perdoou-lhe a dívida. Agora a sua dívida foi zerada. Irmãos, em questão de segundos a sua dívida foi zerada. Em questão de segundos a minha dívida foi zerada. Aleluias. O rei era um homem compassivo. Aceitou o prejuízo. Aleluias. Jesus desfez-se da sua glória, da sua majestade. Ele se fez homem, ele foi humilhado, ele recebeu cusparada no seu rosto, bateram na face de Jesus, retalharam Jesus, aleluias, colocaram uma coroa de espinho neles. Ele também abriu mão de tudo por você. Jesus abriu mão de tudo por você, por mim, abriu mão de tudo por nós. Oh, aleluias! Oh, aleluias! O rei era um homem compassivo. Ele aceitou o prejuízo. Jesus aceitou o prejuízo por você, meu irmão. Jesus aceitou o prejuízo por mim e por nós. Ele aceitou o prejuízo e perdoou o servo. Assim o homem ficou livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, aleluias. Quantas pessoas eram escravas do álcool, da droga, de uma vida errada, mas se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo daquela vida, eu não sou mais escravo daquela vida, porque Jesus nos libertou. Aleluias! Porque Jesus nos libertou. Oh, aleluia, aleluia, aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Assim o homem ficou livre. Aleluias. Tem até um louvor que diz: livre, me deixastes livre. Livre, Senhor, somos livres. Você é livre, você é livre, nós somos livres, porque Jesus nos fez livres. Aleluias. E aquele homem ficou livre, e ele e sua família não seriam jogados na prisão. Aquele servo não merecia ser perdoado, como nós também não merecíamos. O perdão foi um ato do mais alto puro amor e misericórdia por parte do seu Senhor. Ele nos amou primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É puramente o amor de Deus, o amor.
O que já levou Jesus para a cruz? Duas coisas: o amor de Deus e a justiça de Deus. Aleluias. O amor de Deus levou Jesus para aquela cruz. É puramente amor. Tem até um louvor que diz: se isto não for amor, o oceano secou. Aleluias. Não há estrelas nos céus, os pássaros não cantam mais, se isso não for amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, aleluias, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. É puramente amor. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Aleluias. Oh, glória a Deus. O servo não merecia ser perdoado. Aleluias. O perdão foi um ato do mais puro amor e misericórdia por parte do Senhor. O servo agora volta a estaca zero. Ele já não deve mais nada para o seu Senhor. Ele não deve mais nada. A dívida foi cancelada. Agora é por isso que Jesus contou essa história, para compreendermos que também precisamos liberar perdão. Ele devia 10.000 talentos. O trabalhador trabalhava 20 anos para ganhar 1 talento. Então ele não tinha como pagar. Mas aí aquele rei foi e cancelou a dívida. A dívida que você e eu tínhamos com Deus, não tínhamos como pagar. Mas Deus em Cristo nos perdoou e zerou a conta. Aleluias. Zerou a conta. Agora preste atenção. Preste atenção. Agora aquele servo perdoado volta a estaca zero. Não deve mais nada. Está leve como uma pluma. Aleluias. Não deve mais nada. Aí, irmãos, no verso 28, olha só, o verso 28. Saindo, porém, aquele servo, qual servo? Que foi perdoado. Agora saindo o irmão Júnior que foi perdoado. Agora saindo os irmãos que estão aqui que foram perdoados. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E, lançando mão dele, sufocava, olha só, ele havia sido... O que a Bíblia nos ensina? Que devemos perdoar assim. Então ele estava fazendo o quê? Indo contra a palavra de Deus, chocando-se contra a palavra de Deus. Então ele estava em pecado. Ingrato, miserável, foi perdoado. Aí agora, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Vamos até o verso 30, por gentileza, irmã. Então, o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, fez a mesma coisa que ele tinha feito com o rei. Quando ele estava devendo: ó rei, perdoa-me, tenha compaixão, eu vou pagar tudo, e não tinha como pagar. Aí o conservo faz a mesma coisa com ele. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. E esse aqui tinha como pagar, porque a dívida era bem menor. Ele, porém, não quis. Então é por isso que o tema da mensagem é perdoar como fomos perdoados. Ele, porém, não quis. Antes, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, preste atenção. Estamos partindo para a conclusão. O servo perdoado deixou a presença do rei e, posteriormente, encontra outro servo, um conservo seu, que lhe devia 100 denários.
Um trabalhador comum ganhava cerca de 5 centavos por dia, de modo que essa quantia era insignificante, se comparada a que o primeiro servo havia roubado de seu senhor. Que o primeiro servo aqui estava pegando emprestado aqui que não era dele. Estava pegando aquilo que não era dele. Então essa quantia agora que o seu conservo lhe devia, era infinitamente menor, ele tinha como pagar. Aí, e qual foi a reação desse servo que foi perdoado? Sufocou o seu conservo, dizendo: paga-me o que me deves, paga o que me deve. Ô irmãos, precisamos avaliar o perdão que recebemos, não é isso que eu falei lá no início? Precisamos avaliar o perdão que recebemos e depois avaliar o perdão que precisamos liberar. Amém, irmãos? Precisamos avaliar. E qual foi a reação? Sufocou, dizendo: paga-me o que me deves. Não teve compaixão e prendeu até que pagasse tudo. Aí vamos para a conclusão agora. Prendeu até que pagasse tudo. Ele não perdoou como ele foi perdoado. Então, irmão, olha, que palavra, viu, irmãos? Que possamos guardar isso no nosso coração. Perdoar é algo que nós precisamos fazer. É fácil? Não. Tanto é que nós lemos lá em Lucas que os apóstolos disseram: Senhor, não, então se o seu irmão pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e no mesmo dia se arrepender e pedir perdão, você perdoa. Aí, eu falo assim: mas espera aí, é um patamar muito elevado. O que eles pedem? Aumenta a nossa fé. Porque não é fácil. Porque errar é humano, mas perdoar é divino. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo, só uma pessoa cheia de Deus consegue liberar perdão, porque ele vai acima da sua carne, ele vai agir acima da sua carne, ele vai agir movido pelo Espírito de Deus. Então perdoar é algo divino, irmãos. Quem perdoa está dizendo: eu realmente fui regenerado, eu fui transformado, eu sou nova criatura. Isso aqui é até um parâmetro. É para podermos avaliar nossa vida. Eu consigo liberar perdão? Então eu já fui regenerado, eu fui transformado. É Jesus quem vive em mim, é Jesus que é o Senhor da minha vida, é o Espírito Santo que dirige a minha vida. E se eu não perdoo, eu preciso colocar minha barba de molho. Peraí, se eu não estou perdoando, eu estou indo contra a palavra de Deus. E se eu vou contra a palavra de Deus, eu estou pecando. Então agora, irmãos, ele não perdoou, não quis perdoar. Mesmo com aquele conservo implorando, ele não quis perdoar. E Deus não obriga ninguém a perdoar, irmãos. Não obriga ninguém. Só que existem as consequências. A Bíblia nos ensina que de Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, o homem vai colher. Amém, irmão? Semeou, vai colher. Então vem as consequências. Não obriga ninguém a perdoar, mas tem as consequências. Aí, do verso 31 ao 34, vendo, pois, os seus conservos, vendo o quê? Que aquele homem que foi perdoado não perdoou aquele que estava devendo a ele. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito, ficaram tristes, e foram declarar ao seu senhor, ao rei, tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, está vendo, irmãos? Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Você me suplicou e eu perdoei. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo? Irmãos, precisamos ter misericórdia. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro.
precisamos ter empatia. Por que é que essa pessoa está agindo dessa maneira ou dessa forma, se esse não é o seu perfil, se essa não é a forma que ela costuma agir, não é a forma que ele costuma agir. Então isso chama-se empatia, é tentar se colocar no lugar do outro. Esses dias, eu vi uma pessoa, que a gente não sabe, irmãos. Uma vez eu postei uma foto de várias pessoas. Aí estava assim, você não sabe o que o outro está passando. Aí tinha um lá que uma estava viúva, o outro perdeu o serviço, o outro perdeu o filho. Foram várias tragédias que as pessoas estavam passando, mas ninguém sabia. Por isso precisamos ter empatia. Esses dias eu vi uma pessoa que ela viu um rapaz e ela viu aquele rapaz e começou a chorar. Começou a chorar, literalmente. Aí quando fomos tomar conhecimento do que estava acontecendo, ela disse que ela tinha um neto que era filho também de um único filho e pegou, irmãos, chikungunya. Chikungunya. É uma doença que a pessoa pega e cura assim, tranquilamente. Pegou o chikungunya, foi para o hospital. Ela falou assim, falta de recurso não foi, porque ele tinha recurso, não sei se ele era empresário, se ele tinha o próprio negócio. Ela falou assim, falta de recurso não foi, e ele morreu. Está fazendo 8 meses que eu perdi o meu neto. E quando ela olha e vê um rapaz parecido com o neto dela, um rapaz alto, ela me mostra a foto do neto dela, um rapaz boa pinta, alto. Ela falou assim, tem 8 meses que ele morreu, e não foi falta de recurso. Então, irmãos, a gente olha para as pessoas, a gente não sabe o que se passa na vida da pessoa. Você não sabe o que passa na vida de quem está do seu lado sentado. Eu não sei também. Precisamos ter empatia, colocar o coração na miséria do outro, procurar entender o outro. Amém, irmãos? Procurar entender o outro. Cruzamos todos os dias com pessoas que estão com um problemão que a gente nem sabe. A gente nem sabe. Então precisamos ter empatia. Então ele não teve misericórdia. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Vamos ver isso daqui. Indignado, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Deixa eu acelerar aqui agora, estamos na conclusão aqui. A notícia acaba chegando aos ouvidos do rei, que fica furioso, e manda os soldados prenderem o servo perdoado, e o entregou aos atormentadores. Agora, quem são os atormentadores? Os torturadores ocultos que os levam preso. Quem são? Quem são os torturadores ocultos que aprisionam as pessoas que não querem perdoar? Querem ver quais são? A raiva. Uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que fica vivendo com raiva do outro, que nem sabe que ela existe mais e fica com raiva, porque ele não perdoa. São os atormentadores ocultos. A raiva, a amargura que corrói por dentro. Pessoas que não perdoam se tornam amargas e vai corroendo por dentro. É um veneno que a pessoa toma pensando que o outro vai morrer, mas quem está morrendo aos poucos é ela. Amargura. Segundo, atormentador, torturador. O segundo são os torturadores da frustração. Uma pessoa que não perdoa vive frustrada. Da frustração, da maldade, que provocam úlceras, hipertensão, enxaqueca e tantas coisas. Tem um nome que a medicina dá, psicossomáticas. Vai somando, aí estoura a mágoa, a raiva, a ira, estoura numa enxaqueca, numa pressão alta, num problema de saúde, porque a pessoa não quer perdoar. Foi perdoado e não quer perdoar, não quer liberar perdão, se torna prisioneiro. São os torturadores que fazem as pessoas passar a noite em claro,
remoendo as coisas horríveis que lhe aconteceram. A pessoa passa a noite em claro, pensando no outro, o outro está dormindo, irmãos, até roncando, até babando no travesseiro, desculpa a expressão, e a pessoa passa a noite em claro, remoendo aquilo, pensando no outro. Libera perdão, libera o outro, por causa de você mesmo, por causa de mim mesmo, eu preciso perdoar. Tudo isso acontece porque as pessoas recusam a perdoar de coração. Tudo isso acontece, irmãos, porque as pessoas recusam a perdoar de coração. Pode procurar saber disso com os psicólogos. Tem doenças que são, acho que é isso mesmo, psicossomáticas. São doenças que os médicos procuram e não acham nada, mas às vezes tem que, libera perdão, pronto. Libera perdão. Abre o seu coração, faça uma faxina no seu coração, faça uma faxina na sua mente. Concluindo, vou concluir com 3 princípios. O primeiro princípio: não posso voltar atrás. Você não pode voltar ao passado para buscar vingança pelos tempos difíceis. Esquece isso. O que passou, passou. Não posso voltar atrás. Segundo, não posso ficar parado também. Não posso ficar aqui parado. Então não posso voltar atrás e nem pode ficar onde está. Agora, a vida é como um rio que flui adiante sem parar. A vida não para. Amém, irmão? A vida não para você resolver o seu problema. Depois não, a vida não para, ela vai fluindo. Não importa se você está contente com a situação atual ou deseja se livrar dela. É impossível ficar parado. É impossível ficar parado. Não fique parado. Terceiro e último, eu devo avançar. Devo avançar. O único caminho é para frente. Amém, irmãos? O único caminho é para frente. E o perdão, agora eu encerro. O perdão é um instrumento divino para nos ajudar a deixar o passado para trás e avançar com Deus. O perdão é o instrumento divino para nos ajudar a deixar o passado para trás e avançar com Deus. Amém, irmãos? Fiquemos em pé em nome do Senhor Jesus. Fiquemos em pé. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te glorificamos na beleza da tua santidade. Senhor Jesus, nos ajude a liberar perdão, nos ajude a perdoar, em obediência à tua palavra, em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.